Oi, hoje o meu assunto é mitologia grega e antes de começar a aula vou falar uma expressão muito conhecida. Qual é? Estar nos braços de Morfeu, que significa estar dormindo, tendo bons sonhos. Então já adivinharam que vou falar de Morfeu, nome que vai dar origem à morfina. Mas vou começar contando quem era esse Morfeu na mitologia grega. Ele era filho de Hipnos, o deus do sono, que em Roma recebeu o nome de Somnus. Então já viram, o pai Hipnos, o Somno, era o deus do sono. E Morfeu, filho, o deus dos sonhos. Agora eu vou dar uma paradinha na mitologia para contar algo real, né, da origem, né, da morfina. A palavra morfina, tá, vai surgir como? Olha só, conta-se que um farmacêutico alemão, no século XIX, isolou pela primeira vez o principal alcaloide do ópio e deu-lhe o nome de morfium ou morfim. E essa palavra chegou ao português como morfina em 1841. Morfina, todo mundo sabe, é uma substância analgésica que provoca intensa sonolência, utilizada na medicina para aliviar dores intensas. Morfeu também está presente na obra Metamorfose de Ovídio. Já falei tantas vezes dessa obra Metamorfose de Ovídio, que tem tantas histórias na mitologia. Vocês lembram que Ovídio era romano e foi no século 8 depois de Cristo. Bom, lá em Metamorfoses, Morfeu é descrito como um deus que vive numa caverna escura, deitado numa cama de ébano, tá? E a caverna é decorada com flores. Morfeu, segundo a mitologia, acaba no final, eu vou contar já o final dele, né? Acaba sendo fulminado pelos raios de Zeus e vai para o mundo dos mortos após revelar segredos sagrados dos deuses durante alguns de seus sonhos. Bom, agora eu vou falar de Freud. Freud, um médico neurologista e psicanalista austríaco, tá? Grande estudioso, quer dizer, ele na realidade ele nasceu na República Tcheca, mas o trabalho dele foi todo na Áustria. Grande estudioso da mitologia. Os sonhos, segundo ele, são manifestações de desejos reprimidos que estão lá no inconsciente e podem revelar emoções e desejos ocultos. Freud acreditava que os sonhos são uma janela para o inconsciente e uma fonte de informações valiosas sobre o paciente. E Freud também achava que o sonho constitui uma realização disfarçada para um desejo reprimido. Para os psicanalistas, os sonhos são uma janela para o inconsciente, fonte valiosa de informações sobre o paciente. Isso é o que os psicanalistas acham, tá? Mas antes de contar a história da mitologia que fala de Morfeu e seu pai Hipnos, eu falarei mais um pouco sobre Freud e Jung, aqueles grandes estudiosos da mitologia, tá? Que tanto enfatizaram sonhos em suas obras, tanto Jung quanto Freud. Freud foi o fundador da psicanálise, por isso é conhecido como o pai da psicanálise, tá? Repito, ele nasceu na República Tcheca. Agora, Jung, 19 anos mais jovem, era psiquiatra e psicoterapeuta suíço, considerado o pai da psicologia analítica. Voltando a Freud, em 1899, escreveu uma obra chamada Interpretação dos Sonhos, onde está inserida a frase que ficou famosa: o sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. E Jung também afirma que os sonhos são importantes, porque nos tornamos conscientes do nosso eu.
só possível quando integramos a mente consciente ao inconsciente. Uma parte, antes do surgimento da psicanálise, pensava, antes de Freud, antes de Jung, o que se pensava do sonho, né? Pensava-se que o sonho era um símbolo de uma manifestação divina ou uma premonição. Isso é o que se achava antes dos estudos sobre o consciente, o inconsciente, tá? Agora, eu vou contar uma história da mitologia grega que fala sobre Morfeu, o deus dos sonhos, onde ele atua nessa história. Vamos ver. A história chama-se Ceyx e Alcione e se encontra na obra Metamorfoses de Ovídio. Lembra Ovídio, romano? Ceyx era um rei da Tessália e era casado com Alcione, também de elevada ascendência, uma vez que o pai da Alcione era Eolo. Lembra do Eolo? O deus dos ventos, o rei dos ventos. Daí vem a energia eólica, né? Bom, tanto Ceyx quanto Alcione se amavam profundamente e nunca estavam separados, sempre juntos, sempre juntos. Mas certo dia, Ceyx resolveu fazer uma longa viagem através dos mares para consultar um oráculo. Quando Alcione soube que ele ia enfrentar os mares, encheu-se de apreensão e de maus pressentimentos, implorando para ele não ir. E ainda argumentou que ela sabia muito bem o que acontecia quando o poder dos ventos caía sobre os mares. Afinal, seu pai era Eolo, o rei dos ventos. E ela cansou de ver, desde criança, quando os mares tinham a turbulência e os navios ficavam despedaçados, arrastados para as areias. Que ela viu isso tantas vezes. Por isso implorou ao marido para não ir, que ela estava com mau pressentimento. Mas se não desistisse da ideia, pelo menos que a deixasse com ele, porque assim não sofreria tanto a sua ausência. Mas Ceyx disse que ia só, que não queria expô-la a nenhum perigo. Ele tinha fé que depois de consultar o oráculo, ele retornaria. Só precisava aconselhar-se, né? Tem coisas que ele não estava entendendo e não estavam agradando na humanidade. E ele precisava consultar esse oráculo. Era uma necessidade íntima dele. E lá foi. Enquanto ela ficou na praia até o navio desaparecer no horizonte. E mal ela sabia que foi logo depois dessa mesma noite que uma tempestade selvagem desabou sobre o mar, onde todos os ventos se entrechocaram num louco furacão. E o navio foi atingido, ficando destroçado com toda a tripulação. Nesse momento de terror, ele só pensava em Alcione e agradecido por não ter levado para ela não sofrer todo aquele horror. Então, seu corpo morto, como de toda a tripulação, ficou boiando e se dirigiu para a praia deserta. Enquanto isso, Alcione orava a Hera, que é Juno em Roma. Por que a Hera? Porque ela era a deusa dos lares e dos casamentos, para que seu casamento não terminasse ali, para que Ceyx voltasse. Hera ficou emocionada ao ouvir as preces da jovem e comoveu-se tanto que ela fez? Ela já sabia que ele tinha morrido, que não tinha mais jeito de salvá-lo. Então, o que a Hera fez? Convocou a mensageira Íris, que era a mensageira dela, ordenando-lhe que fosse à casa de Hipnos, o Somnus, para que mandasse seu filho Morfeu à casa de Alcione enquanto ela dormia, para em sonho contar a morte do marido. Bom, então ele se apresentou lá no quarto da Alcione com o rosto e a forma de Ceyx. Entrou no sono dela e disse
sou teu marido, que aqui está. Eu estou morto, Alcione, e saiba que morri com teu nome nos meus lábios, logo que fui tragado pelas águas. Alcione estava sonhando e ouvindo tudo isso, e rompeu em sonho, em soluços, e estendeu os braços para alcançar Ceyx, gritando: espera por mim, eu quero te acompanhar, eu quero morrer também. Mas logo em seguida ela acordou com o seu próprio grito. Então disse para si mesmo que queria morrer também. E esperou o dia raiar, e assim foi até a praia, reconhecer o corpo do marido. E quando viu o cadáver boiando em sua direção, viu que era realmente Ceyx. Era Ceyx, tinha certeza. Então lançou-se na água aos gritos, queria agarrar o marido morto, quando ela se viu pairando sobre as águas, em vez de ser por ela tragada. Ela, em vez de estar afundada nas águas, ela se viu acima das águas. E viu também que Ceyx também começou a pairar em cima das águas. E aí ela viu que ela tinha umas asas, ele tinha umas asas, e o corpo dos dois estava coberto de penas. E com emoção viram como os deuses foram generosos com eles. Os dois passaram a ser 2 pássaros, que a partir dali nunca se separaram. Se juntaram, unindo-se no mesmo amor de antes. E esses 2 pássaros são sempre vistos juntos, voando sobre as ondas do mar. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!